Histórias assombradas. Deixa eu ler então A Casa da Rua 2, mas se eu ver que eu já li, eu vou parar, ok? E vocês vão me pagar uma prenda. A Casa da Rua 2. Olá, Ana, esse fato aconteceu em Imperatriz, é isso? No Maranhão? Moramos atualmente em Goianésia. Peço que não identifique os nossos nomes. Não. Me chamo fulana e vou compartilhar com você esse ocorrido que não foi nada agradável para mim, nem para minha família. O fato ocorreu no ano de 2009. Nesse tempo eu tinha 32 anos, hoje estou com 40. Estávamos morando em Tocantinópolis, Tocantins, e voltamos para a cidade onde eu fui criada, onde meus pais moram. Como meu esposo trabalhava em subestação de energia, ele vive viajando sempre para várias cidades e estados. Nessa época ele estava trabalhando no Rio de Janeiro e resolvi assim retornar para a cidade onde os meus pais moram, Imperatriz, pois ficar perto deles seria bem melhor para mim. Como meu pai não tinha muito tempo para procurar uma casa de aluguel para mim, um pastor amigo nosso resolveu nos ajudar a encontrar uma casa. Observação, sou evangélica. Já havíamos congregado com esse pastor antes de irmos para Tocantins. Então, mas infelizmente não sabíamos e ele tão pouco imaginava o que nos aguardava naquela casa. Como estávamos vivendo em outra cidade, eu nem tive oportunidade de ver a tal casa antes. Já chegamos na cidade com a mudança preparada para descer naquela casa, mas logo ao chegar senti algo estranho e um peso no ar do local. Fui logo perguntando ao meu pai, que estava ali com a minha tia, se tinha morrido alguém na casa. Se tinha morrido alguém na casa. Eles falaram com um tom desconfiado que o antigo dono teria morrido, mas não naquela casa. Claro que eu fiquei desconfiada, mas resolvi deixar o assunto de lado. A casa era meio antiga, tinha 3 salas, 5 quartos, uma cozinha enorme e um quintal grande também. Havia também um corredor no quintal, que dava acesso à parte do fundo da igreja que tínhamos voltado a congregar. O que separava a casa da igreja era apenas um portão de ferro trancado com cadeado. Graças a Deus não cheguei a ver nada na casa, apenas sentia um clima pesado. Mas meu filho do meio... Mateus, Vitório, tá sozinho? Mas o meu filho do meio, que na época estava com 11 anos, o meu esposo e o meu caçula, que tinha apenas 2 anos, foram os únicos a presenciarem coisas estranhas, como presença de maus odores, por exemplo. Apenas eu e meu filho mais velho, que tinha 12 anos, não presenciamos nada. A primeira coisa estranha ocorreu com o caçula. Em uma madrugada, por volta das 2h30 às 3 da manhã, só dormíamos eu e ele no quarto, pois meu esposo ainda estava viajando a trabalho. A minha mãe estava no quarto ao lado com os meus outros 2 filhos, pois ela sempre vinha dormir comigo na casa. Eu dormia no primeiro quarto do corredor, onde o dono da casa havia morrido e obviamente eu não sabia. Então, nessa noite, acordei com o choro do meu caçula, que chorava muito mesmo. Ele dormia numa rede, pois não gostava de dormir em berço. Quando levantei para ver o porquê dele estar chorando tanto, vi ele com a mão no rosto e com a cara voltada para baixo da rede, como se não quisesse ver algo. Peguei ele no colo e perguntei o que ele estava sentindo, mas ele só chorava. Imaginei que estivesse com dor de barriga, dei remédio e nada. Depois achei que fosse dor de ouvido, apertei de um lado, apertei do outro, mas nem sinal do choro aumentar, ou de demonstrar sinal de dor. Até o momento não se passava nada na minha cabeça que pudesse ser algo sobrenatural. Fiquei com ele no colo andando pela sala para ver se ele se acalmava, mas ele não parava de chorar.
Então, já por volta das 5 da manhã, retornei para o meu quarto, sentei na minha cama com ele nos braços e perguntei novamente: meu filho, o que você tem? Até que enfim ele disse: mamãe, bicho, apontando para cima, como se tivesse algo ali, mas ele nem levantava o rosto de tanto medo. E perguntei novamente: tem um bicho ali? E ele afirmou com a cabeça que sim. Então eu disse para ele levantar a mão junto comigo em direção ao local onde ele via aquilo e repetisse as mesmas palavras que eu. E eu disse: te repreendo em nome de Jesus. Pega a tua trouxa e sai daqui agora. Nesse momento, meu filho começou a se acalmar e conseguiu dormir. Infelizmente, não parou por aí. No mês de julho do mesmo ano, um tio meu sofreu um infarto. Ele morava no interior do Tocantins e teve que vir às pressas para a Imperatriz. Como sou a pessoa mais calma para esse tipo de situação na minha família, tive que cuidar dele, me ausentando de casa por vários dias por conta disso, praticamente um mês. Nesse período, meus filhos passavam o dia na casa dos meus pais e só voltavam para casa à noite para dormir. Nesse tempo, meu esposo estava de folga do trabalho, então ele já se encontrava em casa, mas ele ia almoçar na casa dos meus pais. Em uma tarde, depois do almoço, ele voltou para casa por volta de 2:30 da tarde. Eu estava no hospital cuidando do meu tio. Ao chegar em casa, logo ao abrir a porta, ele sentiu um mau cheiro terrível de podre e uma presença pesada, mais terrível ainda. Ele entrou, foi se aproximando do quarto onde dormíamos e quanto mais se aproximava, mais sentia a presença de algo ou alguém. Ia ficando mais nítido, chegando a ficar todo arrepiado por conta disso. Quanto mais ele se afastava do quarto, a presença e o mau cheiro iam ficando mais fracos, mas ao tornar a se aproximar do quarto, sentia tudo de novo. Resolveu então entrar logo no quarto. Foi aí que ele se arrepiou todo de uma vez. Foi logo olhando atrás da porta, atrás do guarda-roupa e embaixo da cama, para ver se tinha alguém ou algo ali, mas ele não viu nada. Quando cheguei do hospital por volta das 7 da noite, ele foi me contar o que havia acontecido com ele ali à tarde. Falou baixinho para que os nossos filhos não ouvissem, para não ficarem com medo. Perguntei então o que ele havia feito para resolver aquilo e ele me respondeu que não tinha feito nada. Fiquei irritada com aquela situação. Além de ter passado o dia inteiro no hospital, chegando em casa e chegando cansada, ainda tinha que lidar com presença de demônio dentro de casa? Ah, vá! De tão irritada que estava, nem lembrei das crianças e saí orando na casa inteira em voz alta, repreendendo aquele demônio. Observação: nós evangélicos não acreditamos que pessoas, quando morrem, possam voltar para assombrar ou dar um recado para os vivos, pois, biblicamente, Deus não permite isso. Graças a Deus, conseguimos dormir em paz ali aquela noite, mas infelizmente não foi o último fato que ocorreu. Numa madrugada, não recordo o horário, o meu filho galego acordou me chamando. Eu acordei atordoada devido ao cansaço de passar o dia inteiro no hospital com meu tio. Pensei que fosse o meu caçula chamando, mas daí foi o meu outro filho tornou a me chamar e pedir que o meu esposo fosse lá ver o que ele queria. Ele então saiu do quarto, foi até lá, mas percebi que ele estava demorando a voltar. Então levantei e fui lá ver o que estava acontecendo. Quando cheguei no quarto deles, o meu filho estava chorando muito, a ponto de quase não conseguir falar. Perguntei qual era o problema e ele disse: eu senti alguma coisa entrando pela porta do quarto, uma presença com uma pressão horrível. Não tínhamos paz naquela casa. Eu fiquei super irritada com tudo aquilo. Mais uma vez orei ali, repreendendo aquela presença, e levamos os nossos 2 filhos para dormir conosco no nosso quarto. Com todos em um só quarto, conseguimos dormir tranquilamente o resto da noite. Dias depois, tive que ir a Goiânia, onde o meu tio iria se submeter a uma cirurgia do coração. Antes de viajar, conversei com um casal evangélico, amigos da família,
para que nos ajudasse a fazer uma oração na casa, repreendendo aquela presença demoníaca que estava incomodada com a nossa presença ali. E assim fizemos. Um dia cedo, logo de manhã, levantei para ir comprar pães. Uma vizinha veio me perguntar se eu via alguma coisa na casa, pois na noite em que cheguei do hospital e meu marido veio me contar o que havia acontecido naquela tarde, eu fiz uma oração em voz alta. Ela ouviu a minha oração e ficou curiosa. Respondi que eu mesma não havia visto nada, mas 2 dos meus filhos e o meu marido tinham sentido presenças ruins na casa. Então ela contou que a casa onde morávamos, a casa em frente à nossa e uma outra casa mais acima na rua, aconteciam coisas estranhas. Ela contou que a casa em frente à nossa, os moradores já estavam acostumados a ver objetos voando. Então eu disse: jamais irei me acostumar com presença de demônio onde eu morar. Creio que o problema não era apenas daquela casa, e sim da rua, eu acho. O mais engraçado, Ana, é que essa casa era ao fundo da igreja onde congregávamos. E o ponto onde era a igreja era da mesma dona da casa que morávamos. No caso, a mulher era a esposa do homem que morreu naquela casa. Peraí, como? É que essa casa era o fundo da igreja onde congregávamos. E o ponto onde era a igreja era da mesma dona da casa que morava. No caso, a mulher era a esposa do homem que morreu naquela casa. A dona do lugar, do imóvel ali da igreja, é isso? Graças a Deus, depois que aquele casal de amigos veio nos ajudar em oração na casa, nunca mais ninguém sentiu nada ali. Logo viajei para Goiânia e sempre ligava perguntando como estava o clima por lá, mas estava tudo tranquilo. Nosso pastor na época ainda foi lá fazer uma oração enquanto eu estava viajando, mas já estava tudo tranquilo. Mas claro, não continuamos naquela casa, pois desde a primeira vez que entrei lá eu não gostei de jeito nenhum. Além de ser velha, era esquisita e não a achava agradável. Então mudamos logo que retornei de viagem. Um outro detalhe que fiquei sabendo recentemente é que no dia que eu cheguei com a mudança, como ainda estava tudo bagunçado, fomos dormir na casa dos meus pais. Então meu pai e um irmão dele foram passar a primeira noite lá na casa. Pelo fato da cidade ser muito perigosa, uma casa ficar sozinha seria alvo fácil para ladrões. Ele me disse que passou a noite inteira sentindo calafrios, como se estivesse com febre alta, só que ele sabia que não era febre. Eram os calafrios que davam por sentir uma presença ruim na casa. Ele conta que só ficou lá porque o irmão dele estava junto. Eu me lembro que ele tinha contado isso no dia seguinte para mim, mas ele me disse que tinha sido febre, pois ele sabia que se tivesse contado a verdade, eu não teria nem desencaixotado a minha mudança. Iria com certeza procurar outra casa. Finalizo aqui esse relato, espero que você goste e que possa contá-lo. Um grande beijo para você, Ana, para o Matheus, pois me tornei fã de vocês através dos meus filhos, que já assistiam o canal e me apresentaram a ele. Hoje sou inscrita no canal, sigo vocês no Twitter, Instagram, Facebook, pois sou vidrada em histórias sobrenaturais desde criança. Obrigada pelo canal maravilhoso, obrigada pelo seu relato, um beijo para você. Então, mas e o acontecimento nas outras casas? Poderia estar acontecendo alguma coisa por conta de uma pessoa com algum tipo de mediunidade ali por perto. Não tinha, vocês moravam perto de rede elétrica, sabe? De abastecimento de eletricidade, alguma coisa assim. Ou não, né? A pessoa às vezes morreu na casa, vai saber o que o antigo dono fazia na casa, nos arredores, sei lá. Tem que ser investigado melhor, né? Mas o bom é que parou e foi embora. Depois foram embora da casa. E aí,
Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.